A onda de frio que atingiu o Brasil em julho de 2021 fez com que parte da sociedade civil se mobilizasse para ajudar a população em situação de rua. Nevou em dezenas de cidades do sul brasileiro, teve geada em vários outros estados e a temperatura ficou negativa na capital paulista, num cenário atípico, mesmo no inverno, para uma região tropical. As cenas das cidades brasileiras sob uma fina camada de gelo contrastaram com os registros de incêndios e temperaturas extremamente elevadas na América do Norte. O Brasil não está preparado para um frio nesse nível, e nem o Canadá para um calor de derreter. Uma massa de ar frio intensa pode causar a temperatura mais baixa do século no Brasil. Nos locais mais extremos da região sul, a sensação térmica pode chegar a menos 25 graus, com alta probabilidade de neve. Os estudos são preliminares e devem ser confirmados nesse final de semana. A massa de origem polar intensa deve começar entre terça e quarta-feira e se estender até o final da semana. Graus Celsius, enquanto o normal para esta época é cerca de 24 graus. Com o calor intenso, as praias e parques estão super movimentados. Escolas e universidades suspenderam as atividades. Água gelada e o ar-condicionado viraram gênero de primeira necessidade. A explicação dos meteorologistas para esses dias excepcionalmente quentes é uma enorme cúpula de calor de alta pressão. Traduzindo, o ar afunda em torno de uma alta pressão e isso funciona como uma tampa, travando e cozinhando o ar abaixo. Além do impacto das queimadas na biodiversidade da região, os efeitos foram sentidos também nas cidades para além da mudança na cor do céu. Foram mais de 900 focos de incêndio só na Califórnia desde agosto. Mais de 100 mil casas e negócios foram evacuados em Oregon. Pelo menos 40 casas foram engolidas pelo fogo em Montana e Idaho. E pelo menos 200 pessoas precisaram ser resgatadas com a ajuda de helicópteros de uma reserva florestal na Califórnia, que também foi atingida. As cenas despertam o debate público sobre a situação de emergência climática do planeta e levam à questão: o que é mais perigoso, frio ou calor extremo? Um estudo publicado em julho da revista The Lancet Planetary Health, com base em dados de mortalidade de 147 regiões de 16 países europeus, entre eles a Espanha, mostrou que as mortes atribuíveis às temperaturas, tanto frias como quentes, passaram de 7% do total de falecimentos na Europa, entre 1998 e 2012. Ao todo, a pesquisa estima surpreendentes 4 milhões as mortes relacionadas às temperaturas, nesses 15 anos. Cerca de 270 mil óbitos por ano. Atualmente, o calor e o frio não têm a mesma incidência na questão de morte. As baixas temperaturas estão relacionadas com até 10 vezes mais mortes do que o calor. Mas os autores do relatório alertam que a crise climática mudará essa situação. As mortes associadas ao frio diminuirão, enquanto os óbitos relacionados ao calor aumentarão. E se a humanidade continuar superaquecendo a Terra com seus gases de efeito estufa, no mesmo ritmo como tem feito até agora, o resultado não será positivo. O aumento das mortes provocadas pelo calor no final deste século superará a redução dos falecimentos relacionados ao frio na Europa. Érica Martins Solanas, uma das autoras do artigo e pesquisadora do Programa de Clima e Saúde do INS Global, assinala que existem alguns estudos que apontam para um equilíbrio, e até mesmo para um efeito positivo, em relação às mortes do processo de aquecimento que o planeta vive. Esse é um dos argumentos usados pelos defensores dos combustíveis fósseis, e por quem não quer que sejam adotadas políticas dramáticas contra a mudança climática. Mas a pesquisadora sustenta que tudo depende do horizonte de tempo utilizado, ou seja, se for levado em conta o aumento das temperaturas previstos nos diferentes cenários para o final desse século, esse efeito positivo na mortalidade se dilui, segundo seu estudo. Mas, como explica Júlio Dias, da Escola Nacional de Saúde do Instituto de Saúde Carlos III, os falecimentos atribuíveis às temperaturas altas ou baixas não são as mesmas que as mortes provocadas por ondas de calor ou frio. Nesse caso, a situação se inverte. Na Europa, morrem muito mais pessoas pelas ondas de calor do que pelas ondas de frio. Na Espanha, por exemplo, morrem a cada ano 1.050 pessoas pelas ondas de frio e 1.380 pelas de calor.
Lembra Dias que não é um dos autores do artigo publicado na The Lancet, mas é um dos principais especialistas do país em saúde e meio ambiente. Isso se deve simplesmente ao fato que as ondas de calor, os períodos de 3 dias com temperaturas acima das máximas habituais, são mais numerosas do que as de frio. O que o frio e o calor intenso nos causam? Temperaturas intensas provocam desconfortos físicos e psicológicos, que não são frescura, pois o incômodo causado pelo calor ou frio é um mecanismo de defesa. Ao transpirar ou ranger os dentes, o corpo alerta que não está mais trabalhando em equilíbrio. As sensações de frio e calor são causadas por sensores espalhados por todo o corpo. A concentração e localização desses sensores variam de pessoa para pessoa, o que ajuda a explicar por que alguns sentem mais frio no pescoço ou na orelha sob uma mesma temperatura. Impactos do frio extremo. Conforme a temperatura cai, o corpo vai apresentando cansaço, lentidão para responder aos estímulos, desaceleração nos batimentos cardíacos e dificuldade de respiração. Como em geral as mulheres têm menos músculos que os homens, elas tendem a sentir mais frio. Em média, a composição muscular feminina é de 25% e a masculina de 40%. Passando para um cenário de frio extremo, temperaturas excessivamente geladas podem provocar sensação de queimaduras, ao invés de congelamento, amnésia e até mesmo perda de consciência. No frio, o transtorno afetivo sazonal pode provocar maior sensibilidade dos olhos diante a luz, aumento do apetite, especialmente por carboidratos, alteração do nível de neurotransmissores, como a serotonina, sonolência e a perda do apetite sexual. Impactos do calor extremo. Seja em uma praia paradisíaca do Brasil ou no exterior de um escritório, a intensa exposição ao calor pode provocar dores de cabeça, tonturas, desmaio e além de sensações de exaustão. Para combater esses sintomas, é importante procurar lugares frescos, sob a sombra e se hidratar bem para repor os eletrólitos, sais minerais que vão embora junto com o suor. Beber mais água que o normal é essencial, pois as altas temperaturas forçam o corpo a transpirar mais. Em um dia normal, eliminando cerca de 2,5 litros de água por meio de transpiração, respiração e urina. Quanto maior o calor, maior a quantidade de líquido eliminado.